Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Magic Makers, o podcast. Eu sou a Joyce Ferreira e aqui do meu lado... Fala Magic Makers, aqui é Paulo Soares. E hoje a gente tem um convidado muito especial. E bota especial nisso. Se você é agente de viagem... que vem de Orlando, você com certeza já ouviu falar dele. Ele é diretor de vendas da Hotel Do. Será que eu falei o nome certo? Hotel Do. Eu sempre falei Hotel Do. Estando no boarding da companhia por mais de 8 anos. Além disso, ele também foi eleito um dos 75 mais influentes do turismo em 2017 e um dos 100 mais influentes do turismo em 2018 pelo Panrotas. Caraca! Senhoras e senhores, com vocês, Márcio Nogueira! Muito obrigado. Obrigada, Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Prazer enorme, né, estar aqui no meu primeiro podcast também, né? Que bom! legal. Estreando então, seja aí bem-vindo. Relaxa, é como se a gente tivesse assim... Estamos batendo um papo, exatamente. Mesa de bar. Mesa de bar. Combinado. Quer uma cerveja? Já tem aqui, já colocaram aqui. Não, mas é um prazer trazer o Márcio aqui. Com certeza. A gente já conhece o Márcio há muito tempo, né? Nossa, cara, faz bastante tempo, acho que, sei lá, desde 2018. Não, acho que antes. Até 2016, mais 16, acho que foi 16, 17, Que legal. Isso mesmo. Márcio, vamos começar então a sua bate-papo por aqui. Você que é uma figura bastante conhecida do mercado de turismo, mas conta um pouquinho para essa galera como foi a sua trajetória no turismo até aqui. Conta um pouquinho pra gente. Deve ser uma pessoa jovem, mas tem muitos anos de estrada. Isso, mais ou menos. Eu comecei muito cedo, estava lá com 5 anos, né? Não, interessante. Eu sou formado em turismo, né? E é interessante porque quando a gente vai para a área de turismo, quando a gente tem essa formação, a gente pensa que vai viajar o mundo, que vai conhecer o mundo, né? Foi assim que você entrou na faculdade? Exatamente, falei, não vou fazer turismo. A ideia, na verdade, era que o turismo sempre foi um setor do futuro, né? A gente, com essa extensão, com esse país que a gente tem muita oportunidade. É um país continental, né, Márcio? Exatamente. E a faculdade, ela te prepara para que você possa fazer desenvolvimentos, né? Relacionado ao ambiente, às localidades, desenvolver estruturas de turismo, né? Mas acaba que você tem pouca oportunidade aqui no Brasil para essas áreas. Então, muitas das pessoas que acabam se formando, elas acabam indo fazer algum tipo de trabalho mais operativo, né? Trabalhando em companhias aéreas ou agências de viagem, operadoras. Então, e aí foi onde eu me encaixei, né? Então, fazendo um estágio numa empresa chamada Yutel, na época. Isso aí é muito antigo, ou seja, a reserva online era por telefone, né? Chamava-se reserva online por telefone. E dali foi quando eu comecei minha trajetória, né? Passei por várias empresas de turismo, por várias áreas, acho que só companhia aérea que não, né? Desde intercâmbio, hotelaria, mas a maior parte da minha carreira foi aqui na própria Hotel Do, né? Hoje eu tenho mais ou menos quase 20 anos de empresa, com 2 passagens. Que legal. Você trabalhou no Hotel Do, saiu e voltou. Exatamente isso. E foram momentos distintos, porque a empresa ela passou por 2 aquisições, né? A gente teve a primeira pelo grupo Best Day, depois agora pelo grupo Decolar. Então, e são momentos distintos que eu vivi na minha carreira. No começo era muito focado no corporativo, depois lazer. Hoje a gente tem como carro-chefe Orlando, né? Então são trajetórias e momentos distintos que fizeram também profissionalmente crescer bastante. Legal. E é interessante porque hoje a gente vê muitas pessoas que trabalham no turismo que não são da formação de turismo, né? A maioria das pessoas, eu acho, que trabalham com turismo não são. Então é raro a gente ver alguém que tem essa formação desde o início. Por exemplo, eu não tenho formação de turismo, o Paulo também não. Exatamente. E muitos dos Magic Makers, os agentes de viagem hoje também não. A maioria tem outras profissões e fizeram do plano B o plano A, né? Então, a gente vê aí dentistas, médicos, advogados que se tornaram agentes de viagem, principalmente depois da pandemia, Exatamente. Né? Esse é um ponto importante. A gente tem percebido bastante isso. E são pessoas que começaram trabalhando com o turismo como um hobby, né? E que depois de um determinado momento transformaram isso como uma atividade principal. Virou um negócio. É muito legal isso. Mesmo, exatamente, é muito legal isso. Eu acho importante esse aspecto, né? Que são pessoas que estão buscando aquilo que gosta, fazer aquilo que gosta, né? E geralmente essas pessoas são aquelas mais entusiasmadas, aquelas que amam o que estão fazendo, né? Mas o importante é que essas pessoas, elas também, apesar de não ter uma formação, mas que elas sempre busquem aí se capacitar, entender, né, se aperfeiçoar
até mesmo nichar em alguns pontos para que possa entregar para o cliente a melhor experiência, melhor, né, enfim, atender as expectativas no geral, né? Acho que é muito legal ver isso, assim, tipo, como você estava comentando agora, Joyce, o Márcio fez escola, né, fez faculdade focada para turismo e ver essa trajetória dele, né? Uma trajetória realmente de muito sucesso, é um grande executivo hoje no mercado de turismo, né? E a gente mostrar para os agentes que isso é possível, né? Sim, realmente claro. Você galgar dentro do turismo e se tornar Existe carreira realmente... no turismo, Existe né? carreira Exatamente. no turismo, existe Então, carreira no isso turismo. é muito bacana. Né, de ver. Existem excelentes profissionais, né? No grupo ali eu trabalho com vários. No mercado mesmo, né? A gente tem vários profissionais aí. Vocês mesmos são exemplo disso, né? Isso que vocês estão fazendo aqui nesse podcast é um diferencial de mercado. São poucas as pessoas que fazem e nesse grau de profissionalismo é outro nível, né? Que legal. Que legal. Obrigada. Bacana. Márcia, a gente está falando aqui bastante do agente de viagem, né? E a Hotel.do, ela é uma operadora, uma das maiores operadoras hoje do Brasil. E América Latina. E América Latina, focada para o agente de viagem. Dito isso, eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, como é que o agente de viagem é visto pela Hotel.do, né? Como que vocês enxergam esse profissional? E a segunda pergunta é: com a aquisição da Hotel.do pelo grupo Despegar, Decolar, e a gente sabe que no passado houve esse conflito entre agentes de viagem e OTAs, como é que foi para administrar isso dentro da companhia? Bom, primeiro, a empresa, a Hotel.do, a marca Hotel.do, existem há 24 anos, né? E esses 24 anos foi sempre focado no agente de viagem. Eu tô falando certo, Hotel.do, porque eu sempre falei Hotel.do. É que então alguém fala Hotel.do, Hotel.do, né? E uma curiosidade rápida, o Hotel.do, porque o DO, né? Que é desconto online. O DO vem de desconto online. Não é do verbo do. inglês, Não, né? e aí, ou seja, 24 anos atrás, que o pessoal nem sabia do que se tratava, internet, essas coisas, né? Você tem essa Então, Hotel.do. Hotel.do, exatamente, desconto online. Muito bom. Bom, então a gente sempre trabalhou com agente de viagem e o agente de viagem é peça fundamental e importante no processo, né? Eu vou dizer, por experiência, se hoje eu quiser viajar para a Europa, eu trabalho no turismo há mais de 20 anos, né? Se eu quiser viajar para a Europa, eu posso buscar essas informações e montar o meu roteiro, tudo, porque a internet está aí, está disponível. Mas é muito melhor você fazer isso com assessoria, com conhecimento de alguém, né? A mesma coisa para quem vai para Orlando, né? É só parque. Não, tem todo Não, e cada vez está mais complexo ir para Orlando, né? Exatamente isso. E na internet, muitas vezes, você encontra informações, às vezes, muito superficiais ou esse tipo de coisa. Então, o mercado, o agente de viagem é peça fundamental nesse processo, né? A gente vê que também cada vez mais as viagens que são mais completas, elas são produzidas por um agente de viagem. E o grupo também, obviamente, ele viu isso, né? Se você pensar até 2018, 2019, né? O foco principal era no segmento B2C. Nos últimos anos você vem escutando isso, né? Que a própria companhia, ela vem focando no B2B, porque ela entende a importância do agente de viagem, entende a importância desse negócio e está muito condizente com aquela questão da experiência da viagem. Né? A gente quer proporcionar aos clientes, né, através do agente de viagem, a melhor experiência de viagem. Então, acho que esse é um ponto importante. Perfeito. Legal, que legal. Então, o agente é uma peça super importante, não está obsoleto. Muito pelo contrário, né? Você vê, inclusive, né? Mais de 20 anos, eu escuto há anos que o agente de viagem que é uma profissão que está em declínio. E que não é verdade, muito pelo contrário. A gente viu agora, que você mesmo comentou, 2, 3 anos a gente tem ex-bancário, a gente tem ex-dentista, não sei o quê, trabalhando nesse setor. Né? E vindo novas pessoas até, né? Vindo novos profissionais, porque realmente tem uma necessidade, tem uma demanda. E até apimentando um pouco mais essa conversa aqui, nossa, Márcio. A gente vê aí uma aceleração da inteligência artificial, né, vindo novas tecnologias, e aí começa a gerar mais aquele receio ainda, né, de como que vai ser o papel do agente de viagem no futuro, né? Volta de novo essa dicotomia, né? Como que você pensa do papel do agente de viagens no futuro, daqui 5 anos, com toda essa imersão que está vindo a inteligência artificial? É um ponto importante, porque assim, primeira coisa, não adianta a gente brigar com tecnologia ou ser avesso à tecnologia. A gente tem que se adaptar. Né? Historicamente falando,
Tecnologia sempre desenvolveu e sempre vai desenvolver, e todos aqueles que foram contra, no momento teve que acabar se adaptando. E com a inteligência artificial, né, que é a nova moda, né, vamos dizer assim, não vai ser diferente. Um ponto importante é que nós, como grupo, nós já estamos trabalhando já com a inteligência artificial. A gente já tem a nossa inteligência artificial, que chama-se Sofia. Sofia, né, o IA, né? Então tem a ver com isso. Sofia do IA, inteligência artificial, gostei disso. Que legal. E ela já, e o pensamento dela já, dentro da companhia, é como é que a gente utiliza a Sofia, a inteligência artificial também, no segmento B2B, né? Sim. Porque as pessoas né, já vi esses comentários, a inteligência artificial ela vai vir para substituir determinados profissionais, determinadas áreas. Eu acho que você consegue conviver junto, né? É saber como. Então, o nosso hoje trabalho, o nosso foco principal é de que forma a gente vai utilizar a inteligência artificial no B2B para dar esse suporte para trabalhar junto ao agente de viagem, para que ele consiga oferecer ao cliente a melhor experiência possível, né? Então, eu acho que é ainda alguma coisa muito nova, né? As pessoas que trabalham com essa tecnologia ainda estão também conhecendo e entendendo um pouco mais. Dizem que para ela ter um amadurecimento ainda vão mais 2, 3 anos, mas a gente está pensando aqui médio e longo prazo realmente essa utilização dessa ferramenta, né? Dessa tecnologia. Que bacana que vocês já estão com esse olhar, já estão realmente integrados, já tem até um nome, né? Inteligência artificial. A primeira empresa de turismo na América Latina a trabalhar com inteligência artificial. Que legal! A Hotel2 é uma empresa brasileira, ela nasceu no Brasil? Não, ela nasceu, por incrível que pareça, na Argentina. Na verdade, ela nasceu ao mesmo tempo em 3 lugares. Ela nasceu na Argentina, no México e no Brasil. Era de um grupo de investimento, surgiu naquela bolha da internet em 2000, né? E aí ela foi desenvolvendo. O mais engraçado, porque eu estava nesse momento, quando a gente começou, eram eu e mais 8 pessoas trabalhando. Né? Era meio que uma startup. Exatamente você tá isso. Desde o nascimento. Desde o nascimento. E é interessante porque quando eu ia fazer visita, eu comecei como comercial, né? Eu fazia visita numa agência de viagem. Imagina, lá era antigamente as agências tinham bastante emissores, né? Tinham 10, 15 emissores. Só que aí naquela época tinha lá 2 ou 3 computadores, a internet era discada. E aí, engraçado, porque eu ia lá e falava para o pessoal, digita aí www.hoteldo.com, aí o sistema ficava rodando 5 minutos e o fax aqui com os preços da minha concorrência chegando. Então, vender essa ideia, né, de fazer reserva online, então a gente foi muito precursor nesse processo, né? E sempre mantendo essa ideia. E ela já começou como uma operadora B2B. B2B, sempre voltado... B2B. Sempre B2B, né? Então, e o nome Hotel2 vem porque a gente comercializava inicialmente a parte de hotelaria. Nos últimos anos a gente foi incorporando, sempre foi, né? E aí nos últimos 2 anos hoje a gente é uma plataforma one-stop shop, ou seja, todos os serviços turísticos você consegue encontrar na plataforma. Você consegue fazer um pacote, um aéreo, um ingresso. Passeios. Se você quiser, por exemplo, assistir um jogo da NBA em Orlando, nós temos disponível. Se você quiser almoçar no Camilas lá, por exemplo, a gente tem disponível. Ou no Hard Rock, você tem jogo da NFL, do Tampa Bay, você tem disponível na plataforma. Os shows da Broadway em Nova York. Então, é uma plataforma que ela traz todo o inventário para que você possa construir, né? De ponta a ponta, de ponta a ponta. E vende o mundo todo. No mundo todo. Legal. Mundo todo. Tá, mas Márcio, não foge da minha pergunta. Ele Foi? tá dando uma sabonetada aqui. Eu perguntei como é que foi para a Hotel2 administrar esse possível conflito, que eu não sei se houve, mas entre as OTAs e os agentes de viagem. Então, na verdade, não foi assim. No início, a gente achou também que haveria até um conflito, né? Porque eu vinha de uma empresa que é exclusivamente B2B. E aí a gente entra num grupo que também tem o B2C. O mais importante dessa história é que o nosso conhecimento B2B, a ideia principal foi como é que eu agrego uma força que tem o Grupo Decolar, que tem principalmente poder de negociação e tecnologia, com expertise B2B. Então, a gente passou a utilizar a tecnologia deles para construir uma plataforma que desse diferencial para o agente de viagem seguir competitivo. Então, hoje, nós somos uma empresa do mesmo grupo, trabalhamos de forma independente, mais importante isso, mas mais do que isso, a gente hoje tem ferramentas que são exclusivas para o agente de viagem. Então, essa gestão. Por aí você vê que, então, o próprio grupo enxerga como uma linha de negócio a ser trabalhada, né? Então, o foco é o B2B. Então, esse impacto inicial, né, de você entrar para também B2C, que as agências enxergam como concorrente, a gente muito mais veio para dar
tecnologia, Pra ferramentas. somar mesmo, Exatamente, para eles poderem Legal. seguir competitivos no E mercado. trazer toda a força, né, de uma companhia como a Exatamente. Decolar, né, toda a tecnologia e também a quantidade de produtos que você estava falando agora. E como que foi feito esse processo, né, Márcio? Contar um pouquinho para a gente do seu executivo comercial para estar junto aí desse agente de viagens, que a gente sabe que o relacionamento é muito importante e a gente entende que esse convencimento e trazer realmente essas novidades, como que é esse processo no dia a dia do seu executivo comercial? Isso é um ponto importante, porque o executivo comercial, eu entendo a operadora no mesmo modo de uma agência de viagem. Por que o cliente final procura a agência de viagem? Porque ele quer falar com as pessoas, ele quer entender, ele quer discutir, ele quer argumentar, ele quer... né, perguntar, né? E para a operadora funciona da mesma forma. A gente tem o nosso comercial, ele vem com o objetivo principal de dar o suporte, mas também capacitar, entender as dores da agência, entender potenciais oportunidades de negócio. Então, trazer solução, né? Exatamente, é exatamente isso. Porque um executivo de contas, ele não vai sair vendendo o destino Tailândia, ele não vai sair vendendo o destino, sei lá, Dubai ou qualquer coisa. Porque a gente trabalha com o mundo. Hoje, você conhecer o mundo é muito complicado, Sim, né? Você sim. tem essa experiência. Então, o trabalho dele muito mais é mostrar quais são as ferramentas que a gente disponibiliza para a agente de viagem e de que forma ele pode usar aquilo para poder entregar melhor, mais rápido, rentabilizando, dando para o cliente final, né, a melhor experiência. Eu reforço bastante isso porque quando a gente monta essa ferramenta, ela foi montada exclusivamente pensando no que o agente de viagem pede. Então, a gente, nessas conversas que a gente tem no dia a dia com o agente de viagem, ele fala, mas a gente poderia ter isso aqui, isso aqui lá. A gente pega isso aqui, transforma essa ideia em um projeto e executa, né? Se você pegar hoje a minha listinha de to-do ali para fazer, tem mais de 100 coisas. Sim. Desde colocar o cartão de crédito ali com um xizinho na hora de preenchimento, até algo, uma construção de um pacote onde o cliente possa armazenar esse pacote, por exemplo, para utilizar depois mais para frente, só atualizando as informações que ele gravou. Então tem muito do feedback por parte dos agentes de viagem. Para a gente isso é fundamental. E ajuda a construir. E ajuda a construir e montar uma ferramenta completa como um todo, tá? Porque isso, obviamente, afeta todas as áreas. E mostra que vocês têm uma proximidade mesmo com esse agente de viagens. Eu imagino que também essa figura do executivo comercial, ele deve estar também sempre em treinamento para levar a informação correta e levar a novidade para esse agente de viagem. Hoje são quantos executivos, não? A gente tem, só para você entender, essa questão do treinamento, um atendente meu hoje de call center, ele fica 3 meses em treinamento. Depois de 3 meses, ele passa a fazer atendimento. 3 meses? 3 meses em atendimento, E ele é treinado sistemas, produtos, olha a quantidade de informação. São 9 plataformas de aéreo para gestão, são vários processos até de gestão. É um baita investimento profissional, né? É um baita investimento profissional, exatamente. Hoje, comercial, a gente está com 35 comerciais. Brasil todo. O Brasil todo, são 3 vezes mais do que a gente tinha antes da pandemia. A gente está atendendo mais de 7.600 agências de viagem no Brasil. 7.600 são quase agências. 17... Provavelmente você é uma dessas agências que é atendida aí. São quase 17 mil agentes de viagens. A gente estima hoje o mercado brasileiro em torno de 10 mil agências de viagem economicamente ativas. Certo. Né? Então a gente está falando aí de 76% já das agências de viagem já com presença de um comercial. De um comercial nosso dentro da agência. Então, seja ele de forma virtual, né? Ou através de site sales para regiões que são um pouco mais distantes, ou presencialmente com um comercial nosso. Agora, o que você acha que é o grande diferencial da Hotel-Do como operadora? Assim, por que um agente de viagem escolheria a Hotel-Do para ser a sua primeira opção? Eu falo que a gente tem 3 pilares que é o que a gente sempre foca, né? Um deles é a tecnologia. A gente tem hoje... o próprio grupo, né, se define como uma empresa de tecnologia, e quando você trata de tecnologia, a gente está falando aqui, por exemplo, de você poder entrar numa plataforma com o seu cliente na porta do parque, você entra lá, fazer uma reserva, em menos de 1 minuto eu te entrego o ingresso da Disney, por exemplo. Essa agilidade, essa rapidez. Exatamente. Isso pagando num Pix, onde você não precisa me mandar nenhum documento, nenhum comprovante. Então, são vários os pontos que a gente tem em relação à parte de tecnologia.
Outra parte importante que a gente fala é a questão da rentabilização. Nós somos pioneiros, por exemplo, naquela reguinha de comissão, né? De subir e baixar comissão. Ah, tá. Hoje, por exemplo, antigamente você visitava comercialmente uma agência, a agência sempre te perguntava, qual é a comissão que você me paga? Hoje a gente não escuta isso através dos executivos da Hoteldor. Por quê? Porque a gente dá uma comissão sugerida, mas a gente mostra para o agente de viagem como ele consegue rentabilizar, porque ele não precisa vender por aquele preço que eu estou sugerindo, né? Porque cabe muito mais vocês entenderem o trabalho de vocês e valorizar o trabalho de vocês. É o antigo over que a gente utilizava, mas agora de uma forma um pouco mais assertiva, inteligente. Exatamente, de forma que você entende. Bom, meu cliente tem potencial para pagar mais, isso aqui vai me dar um pouco mais de trabalho, eu cobro um pouco mais. Eu vou entregar um roteiro, eu vou entregar uma tem consultoria. Tem todo um valor agregado ali em volta. Esse é o ponto principal. E o terceiro, obviamente, que é a expertise que a gente tem. São 24 anos trabalhando com agência de viagem, com B2B, a gente sabe o que a agência de viagem precisa, então toda a ferramenta, toda a estrutura, toda a parte comercial, aquilo é baseado no feedback que a gente recebe dos nossos clientes. Então, e o suporte pós-venda também, que é tão importante, exatamente, né? Eu acho que é um dos maiores medos dos agentes de viagem, esse suporte pós-venda. E é isso que a gente fez. Hoje a gente praticamente, como eu disse, a gente triplicou a nossa equipe. A gente tinha um suporte muito bom antes da pandemia, a gente era reconhecido muito bem por isso, né? A questão principal é que a gente triplicou o número de pessoas. A gente também, como empresa, como marca, a gente está numa curva de aprendizagem. Você fala, bom, estou trabalhando com aéreo tem 2 anos. Né? Mas a gente, na hora de contratar, eu tenho pessoas na minha equipe que vieram de companhias aéreas, de consolidadoras. Então, Márcio, para mim, trabalhar com aéreo, nessa minha trajetória de turismo, é super novo. Mas a gente começa a se cercar de pessoas que conhecem. Você então, está trazendo essa competência para dentro do time. Exatamente. Né? Daí a gente consegue também montar um pós-venda ou um pré-venda, ou qualquer coisa que seja, muito mais eficaz. Hoje são quantas pessoas na área de vendas? Aqui no Brasil, a gente está em mais ou menos um pouco mais de 100 pessoas. Tá? Mas hoje o B2B, se eu não me engano, porque a gente fala, né? A empresa está presente em vários países e são mais de 600 pessoas. Uau. Caramba. Fantástico. Márcio, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu sou da pergunta das polêmicas. O Paulo é mais polido, ele vai para números, ele vai... Eu sou a que coloca... Lá vem, deixa eu até me preparar aqui. Vou te pau na mesa. Eu vou fazer uma pergunta para você. Tem pergunta que ela nem fala para mim. Nem falo, porque senão ele pode censurar. Você não dá daquela, né? Já me prepara antes, né? Já prepara antes, né? Pois é, que é uma pergunta que todo agente de viagem talvez tenha vontade de te perguntar. Mas ou ele nunca teve oportunidade, ou ele não teve coragem. Eu tô aqui para fazer a voz de vocês. O que é preciso? Eu sei porque... voz dos bastidores, né? Aquela conversa de café. Eu, como mentora de todos eles, né? De mais de 1.000 Magic Makers, eles sempre me perguntam isso. E eu respondo da minha maneira, mas eu quero ouvir do diretor de vendas da Hoteldor. A Hoteldor é uma operadora que capacita muito o agente de viagem. Com isso, ela oferece algumas oportunidades de fan trips, de fan tour. O que é preciso? Você já deve ter ouvido essa pergunta 1000 vezes. Para um agente de viagem receber um convite para participar de uma fan trip em Orlando, por exemplo? Por exemplo, então, boa pergunta, né? Eu vou voltar um pouquinho atrás. Eu comentei com vocês que a gente tem mais de 17 mil agências de viagem. Sim. Né? Exatamente. Para Orlando, por exemplo, a gente faz em média 3 a 5 fãs por ano. Nós estamos falando de mais ou menos entre 80 vagas. Certo. Para 17 mil agências de viagem. Então, quando as pessoas falam, mas eu gostaria de ter oportunidade, eu entendo, a gente entende. É um grande funil aí, né? Exatamente. Inclusive, essa é uma discussão que a gente tem não só com os parques, também é uma conversa que a gente tem com os parques, como é que a gente faz para dar cada vez mais oportunidades para esses agentes de viagem. Internamente, como empresa, a gente montou algumas regrinhas básicas, né? A gente não tem só o fã para Orlando. Por exemplo, esse ano aqui, se eu não me engano, a gente já está com previsto mais de 20 fãs. Seja para Orlando, seja para outros destinos. Mas se tiver Maldivas, lembra de mim, tá? Ainda não chegamos... Estamos no Caribe, mas quem sabe no Maldivas, né? Mas o importante aqui é que a gente tem buscado, né, muito, e aí vocês sabem disso, quando a gente convida a própria Magic Blue, né, para os nossos fãs, a gente fala, olha, eu te gostaria, porque vocês são parceiros comerciais. Primeiro, a gente dá oportunidade para aqueles que são parceiros que estão há muitos anos com a gente e tal. Mas a gente agora começa a colocar algumas ressalvas, do tipo, olha, eu gostaria que fosse alguém que nunca foi, né? Então, como vocês têm uma equipe, vocês podem indicar alguém que nunca foi ou que você entende que está precisando ir, né? Não é ideal, assim, a gente chamar a tia Joyce para ir com a gente, sim, né? Já foi algumas vezes
vezes, né? Mas eu acho que talvez determinados tipos de fã. Então a gente está buscando isso. Então a gente tem reservado 1/3 das vagas para aqueles clientes que estão sempre acompanhando a gente, mas que eventualmente a gente busque pessoas que nunca foram. A gente pega 1/3 para novos clientes em potencial em crescimento e também 1/3 das outras vagas para clientes que a gente entenda que tem potencial para desenvolvimento intestino. Então, por exemplo, eu tenho um cara que ele é especialista em venda de Europa, né? Ele tem um público legal que compra Europa, né? Então, deixa eu pegar esse cara, mostrar para ele como é que faz para vender Orlando. E aí, nada melhor do que ele, inclusive, nesses fãs, eles acabam se relacionando com pessoas que são experts no assunto, mostram como fazer. Então, você começa a ter isso. E os outros 10% ali, a gente divide um pouquinho em cada coisa, mas cada vez mais a gente está buscando. Um ponto importante que a própria Disney fez é que ela não permite que agora pessoas que tenham ido num fã nos últimos 2 anos, isso vai. Também ela já colocou essa trava, ela colocou essa trava. Que eu achei justo, porque, na verdade, eu que já fui várias vezes, já participei de vários fãs, nossas meninas, muitas já fizeram fãs e tudo mais. Nossas fadas, madrinhas, isso. E muitos dos nossos alunos. Então, a gente vê, e aí era aquela polêmica que surgia. Poxa, então eu tenho que vender bastante Orlando, Disney, Universal, SeaWorld e tal, para eu ser enxergada, né, vista dentro de uma operadora e ser convidada. Mas eu vou ser convidada por causa meu resultado de vendas, o que é justo, mas eu conheço bastante o destino. Então, talvez a viagem não fosse ser tão produtiva para uma pessoa que conhece já tanto. Ao ponto que aquela que não conhece ainda poderia estar performando muito mais se conhecesse. Mas 100%. Ela não tem esse resultado de vendas porque ela não conhece. Então fica aquela coisa, né? Tostines vende mais porque é fresquinha. Exatamente isso. Por isso que a gente dividiu isso, né? A gente procurou... excelente. A gente buscou fazer essa divisão. Em 3 partes aí. Em 3 partes. Que foi bem inteligente, achei. Muito legal. E uma parte também que a gente faz é campanha de vendas. Né? A gente tem agora... Tá saindo a própria Universal. Puxada também antes de ir pro fã. Exatamente. A gente faz a campanha de vendas justamente para isso também. Então, para aqueles que vendem, né? Que se dedicam também ter essa oportunidade. E o pós-fã? Você tem visto resultado em relação a esse investimento, que é todo um investimento de todos aí, tanto os players dos parques, né, os parques temáticos, os hotéis, companhias aéreas, às vezes, vocês também dentro de toda essa organização, você vê um resultado depois do ponto de vista de negócio? Existe um acompanhamento? Eu vou te contar que o acompanhamento ele não é feito nem pós, ele é feito a partir do momento que eu faço o convite, eu já estou acompanhando vocês. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Então agora vocês estão sabendo. Fica de olho. A gente já percebe o aumento de vendas a partir do momento que a gente faz o convite. Na semana do fã, você ainda tem um pico, porque tem muita gente que tá lá e aproveita essa oportunidade para fazer conteúdo. Isso é ótimo. E você vê isso. E então a gente vê, então todos os fãs hoje, porque é uma coisa interessante, porque a gente tá falando de um fã que para um grupo, como que é o grupo decolar que trabalha B2C, isso não existia, né? E aí você tá trazendo um novo negócio e fala, bom, fã, é alegria, diversão. A gente sabe, né, que cansa. Vou te falar, você chega no último dia, você fala, meu Deus do céu, não vejo alguém entrar dentro do avião, né? Porque é uma imersão mesmo, é isso, né? porque você tá no trabalho ali, você tá numa imersão, você tem a diversão, mas tem um momento do conteúdo, esse que é importante, as pessoas entenderem que o fã não é simplesmente fã. Né? Não é fã de diversão, é fã de familiarização. Tem pessoas que acham que fã é do né? Exato. E é trip, que é uma viagem de familiarização do destino. Exatamente isso. E aí, o que é a parte importante do negócio é que nesse processo a gente percebe que tem as vendas. E muito mais isso, porque as pessoas acabam se tornando especialistas. Então, elas começam a ter mais confiança, mais propriedade. A gente percebe muito do incremento das vendas ou muito do negócio nesse 1/3, por exemplo, de clientes que não vendiam destino e começaram a vender. Legal. Né? Então, é muito interessante. Porque a gente faz essa análise a partir do momento que convida, né? E por 6 meses depois, do fã. Até 6 meses depois a gente já faz o acompanhamento. Então realmente vale a pena, né? O fã vale a pena. Vale muito a pena. Para mim é um investimento por parte, acho que dos parques e da nossa parte, porque a gente, né? Porque ele não é simplesmente gratuito. Não são os parques que bancam 100%, né? A gente tem a nossa parcela de investimento. Todo mundo tem isso, né? Mas é uma coisa super produtiva. Primeiro, a gente está num momento descontraído. No momento descontraído a gente começa a soltar mais. Então a gente começa a entender, às vezes, do cliente quais são as dores dele de verdade, né? Não aquelas dores
né, facial, no Sim, momento sim. de trabalho, quando eu tô ali na agência, ensinando alguma outra coisa. Você passa a entender melhor, você se relaciona melhor, né? E você também tem a oportunidade de mostrar a empresa no seu dia a dia, de como é que é, né? A qualidade que eu emprego num fã é a qualidade que eu busco também entregar no meu dia a dia, no trabalho. Então, essa associação é muito importante. Então, para mim, o fã, ele é extremamente cansativo, porque a gente começa também a planejar muito tempo antes. Para sair um fã hoje de Orlando, são 3 meses antes do fã realizar o planejamento. Muito planejamento, né? Muito E planejamento. você acompanha Eu esses gosto. Eu ia fãs. falar, tem alguns que você acompanha Então. e você tá ali junto com a gente. Né? Exatamente. Até o último. A de Orlando, basicamente, eu sempre fui em todos. Agora, eu tô passando um pouco do bastão, né? Agora nós vamos ter um agora em agosto, Aham. com a Disney. E eu não vou nesse. Dá um aperto, né? Mas eu acho Eu fiquei que sabendo de alguns detalhes que vai ser fantástico. vai ser esse fã. fantástico. Olha Vai ser só. fantástico. Vai ser fantástico. Vamos acompanhar. Já divulgaram até o hotel que vai ser no Grand Floridian, né? Uau! Vai ser bem bacana. Mas aí, quando você vê a programação, ela é feita com muito carinho, assim, muito pensado, esse tipo de coisa. E aí vai ter também 2 em outubro, né? E aí, como vão ser 2 em outubro, eu vou ter que ir num deles, né? Eu vou ter que ir, nossa. Ai, que chato. Poxa, gente. Mas eu terei que ir em um. Mas eu gosto disso, de novo, porque é importante pra mim também, profissional, porque eu procuro ser um executivo que não fico sentado na cadeira tomando decisões da minha cabeça ou simplesmente... Você tá vendo o que tá acontecendo no mercado, né? Eu direto. converso, eu tô presente. Você tá se relacionando. Muitos agentes de viagem têm meu telefone celular, a gente tem liberdade pra gente trocar ideia, conversar e tudo mais. Então, muitas das decisões ou muito do que eu vejo de mercado vem diretamente da fonte. Né? Não tem um intermediário, nem mesmo um próprio executivo de contas comentando alguma coisa assim, a gente tem essa possibilidade. Né? Legal. Isso é fantástico, porque assim, o Márcio, ele fala desde do agente de viagens, né, que é o cara que tá lá na ponta, como ele tá falando às vezes com o boarding do grupo da Decolar, com o cara lá em Cancún, por exemplo, né? Exatamente. Esse foi sempre o meu perfil de trabalho, né? Eu sempre tramitei nas duas pontas, né? Porque é importante você entender quais são os objetivos, né, estratégias e metas da empresa, né? E transformar isso aqui, ver aqui, realmente, se eles estão pensando aqui, eu consigo entregar aqui, né? Exatamente. Então, você faz essa transição. Por isso também é importante, não só eu hoje eu me considero como uma ferramenta dentro do segmento B2B, né? Eu tenho toda a gestão da área dentro do grupo aqui do B2B, né? Mas o meu papel fundamental ali é fazer essa ferramenta, servir de ferramenta para aqui, para que os comerciais, a equipe aqui de operativa, eles possam entregar aquilo que a gente está cobrando. Ser esse grande facilitador, né? Exatamente, porque não é só cobrar, eu preciso entregar. Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, agora, a gente concluiu toda a contratação. Até 2 meses atrás eu tinha algumas vagas, agora fechamos todas as vagas. Hoje a equipe que eu tenho é uma equipe de alta performance, que a gente fala, uma equipe bastante conhecedora do negócio, está bastante entusiasmada, são bastante unidos, eles conversam, estão disponíveis para atender o cliente, para resolver o problema do cliente. Óbvio, a gente tem muita coisa para melhorar, sabemos disso, não é uma coisa que você com uma, né, Varinha mágica, né? Infelizmente não, mas a gente sabe exatamente. O papel do grupo, por exemplo, pensando, eu já não estou pensando em 2025, o que eu vou entregar em 2025, a gente já sabe o que a gente vai entregar em 2025. Eu estou planejando 2027. Caraca. A gente planeja hoje o que a gente vai entregar em 2027. Então, 2027 eu já imagino como é que a gente tem que estar, de que forma que a gente está, e aí esse caminho que nós vamos percorrer agora, né, já está tudo planificado de que forma que a gente vai fazer. Se você puder falar um pouquinho pra gente, Márcio, você é um cara que que esteve no nascimento da Hotel Do, né? Então eu imagino que você é o cara a liderança que consegue imprimir a cultura da empresa. Se você pode falar um pouco para a gente de como que é esse processo de aculturar as pessoas, porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas ficam 2 anos normalmente no máximo numa empresa, 3 anos, o turnover ele é grande, né? Não era que nem as companhias antes, que as pessoas ficavam às vezes 20 anos numa empresa. Como que é esse processo de aculturamento e você como um líder que tem esse DNA da Hotel Do na veia? Primeiro que assim, eu tenho 2 passagens, né, e voltei, né? Hoje, a maior parte da minha equipe aí, eu tenho, tirando essas novas contratações que a gente fala, né, triplicou a equipe, mas esse 1/3 aí, a maior parte dessas pessoas são pessoas que estão mais de 7, 8 anos já dentro da companhia com a gente, entendeu? Então, as pessoas gostam, né? Tem oportunidade, a gente tem perspectiva a pessoa tem perspectiva de crescimento profissional ali dentro. A questão do B2B é interessante porque a gente vem para uma empresa que tem o DNA especificamente B2C,
né, com pessoas que focadas, né, muito na questão tecnológica do negócio, né, do desenvolvimento tecnológico, e você mostrar para eles, né, a importância do mercado B2B, do agente de viagem, de como é que faz. Então, eu acho que esse foi um dos meus principais desafios, exatamente isso, porque eles estão tão acostumados a fazer de uma forma que dá certo, né? E você fala, olha, tem essa forma aqui, que essa forma não só dá certo, como pode dar melhor, né? E como é que você convence isso? Então, você precisa ter, primeiro, conhecimento, entender do que você está falando, né? Ter esse jogo de cintura, e também entender hoje como é que funciona a companhia, né? É uma empresa que também para ter essa flexibilidade toda, né? Exatamente, então você tem que saber. E aquele negócio, né? Você está acostumado a gente fez TCC na faculdade, né? Os TCC, você fala, para que eu vou usar um TCC? Eu praticamente faço um TCC por semana dentro da empresa. Você basicamente você tá falando, eu falo isso pro Paulo, às vezes, gente, é um TCC por semana. E a gente levava um ano para fazer um TCC e cada projeto que a gente levanta ou na Magic Blue ou na Academia da Magia, eu falo, gente, é um TCC. Envolve um monte de gente, um monte de área, orçamento, exato. Né? Tudo isso. Aí tem o marketing, aí tem a parte de produtos. Eu falo, cara, é uma engrenagem e às vezes para fazer um movimento. E que você pensa que é uma coisa simples, muitas vezes não. Você fala assim, olha, eu quero, sei lá, pagar comissão depositando em conta de terceiro. Não. Beleza. Aí você fala, beleza, que é fácil, eu consigo... Parece ser tão simples, aí né? Aí o pessoal de legal fala, não pode, porque a venda está associada com fulano, ou ciclano, beltrano. Então, quando você começa a falar com várias áreas, e são 3, 4 áreas que você comenta, e eles começam a te dar alguns inputs também, óbvio que muitas vezes sai novas ideias, inclusive. Sim. Mas, às vezes, aquilo que você pensava ser factível ou fácil de implantação... É porque envolve muitas coisas, né? Tecnologia, jurídico, compliance, ainda mais uma empresa que tem capital aberto, né, em Nova York. E você se surpreende, porque às vezes coisas simples, você fala... Coisas bem simples, parece que acabam demorando meses, anos para se desenvolver. E coisas que você fala, isso aqui vai dar um trabalho. E vai rápido, né? Não, e eu fico pensando assim, o nosso mercado, ele é tão diverso, né? O mercado brasileiro, ele é... Peculiar, né? Ele é peculiar, né? Ele é então, peculiar. assim, a gente tem Pix, a gente tem parcelamento, a gente tem uma série de coisas que às vezes é difícil o gringo entender, a gente trava a cabeça do gringo, Você não tem ideia, você não tem ideia disso. Você não tem ideia. Mas ele quer pagar com 2, 3 cartões, aí o gringo, por que quer pagar com 3 cartões, não, né? O Pix, quando a gente começou a colocar a forma de pagamento Pix, que é uma coisa que no nosso dia a dia tá, e implementar... E para explicar como é que era o Pix. Não, mas você tá falando é uma transferência. É uma transferência, mas chama-se Pix e ela é muito mais fácil, rápido, não sei o quê. Então, para você explicar isso é mais complicado. Mas assim, a Despegar é argentina, né? Argentina. E a gente teve agora recentemente, o Paulo lá... Na verdade, Despegar, esse é um ponto importante. Ela é uma empresa que nasceu na Argentina, mas hoje é uma empresa que ela cota na Bolsa de Nova York, tá? Sim. Então, ela é uma empresa de capital aberto e tudo mais. Claro. A gente fala que a nossa matriz, o CEO, tá baseado na Argentina. E aí, a gente foi pra Argentina agora e todo lugar aceita Pix. Aí eu falei, caramba, pensei, né? O Pix foi inventado no Brasil, mas que legal, agora eles também, existe Pix aqui. Não, na verdade, é o nosso Pix, eles abrem conta aqui. Isso aqui no Brasil. Eu falei, gente, mas a gente acha que o brasileiro tem um jeitinho americano, mas é que o brasileiro tem um jeitinho, mas o argentino tem um jeitinho também. O latino tem um jeitinho. O latino tem um jeitinho, é verdade. A gente tem uma forma peculiar de trabalhar, né? A gente tá sempre buscando soluções, né? Claro. Acho que... Acho que até pela nossa herança, já somos países de terceiro mundo, essa carga toda, nada é fácil pra gente, então a gente vai... Por isso que quando os europeus, chineses, vêm aqui jogar o nosso jogo aqui, né, eles apanham bastante, porque realmente, né, carga tributária diferente, são peculiaridades, né, formas de pagamento distintas, então, quando eles vêm pra cá, muitas vezes, se eles não vêm associados a uma empresa local, eles têm uma grande dificuldade de adaptação, né? E crescimento. Mas eu achei incrível, eu falei assim, gente, fui comprar um alfajor, aceita Pix. Comprando um alfajor, mas como assim? Aí o Paulo descobriu que você foi perguntar, né, eu acho. Sim. Mas tem Pix aqui na Argentina? Não, a gente abre conta no Brasil. Não, eles abrem conta no Brasil para não perder essa venda e facilitar para o brasileiro, até porque é o seguinte, aí ele não paga também a taxa do cartão, né? Exato. E isso é legal, porque também dentro da empresa funciona dessa forma, porque a gente tem as nossas características e a Argentina tem a dela, a México dela e tal. E o bom de ter uma empresa global é isso, que a gente pega, às vezes, funcionalidades que estão servindo em outros países e vê se a mesma tem abertura e tem como fazer isso aqui no Brasil. Então, também tem um intercâmbio muito grande de ideias, tecnologias daqui para lá, de lá para cá. Exatamente isso. Então, a gente consegue fazer bastante Agora, a Despegar e o Grupo Hotel é uma empresa
latino-americana. Latino-americana. Qual é a representatividade do Brasil? Qual que é o share do Brasil dentro da empresa? Porque o Brasil é o maior país da América Latina. Hoje o Brasil ele tem a maior representatividade de share dentro do grupo. Legal. Tá? Ele está em primeiro lugar, tanto no B2B quanto no B2C. Ele é onde tem o maior share de vendas. E dentro do B2B, qual que é o maior destino de vendas Depende dos países, né? Depende do país. Mas, teoricamente, hoje o nosso principal destino, a gente tem Brasil, quando você fala Brasil, por país, Brasil. Né? Certo. Brasil. Mas quando você vai... Aí seria Nordeste, Gramado... Principalmente, exatamente. Mas quando Nacional você vai... dentro do Brasil. Exatamente. Agora, quando você vai por destino, Orlando é o nosso principal. É o seu carro-chefe. Carro-chefe. É onde vocês mais investem também em capacitação... Também, não necessariamente, né? Porque a gente, por exemplo, tá com vários fãs. A gente estava agora com um recente em... Tem tantos fãs que eu nem... acho que agora no Sul. Mas a gente está sempre investindo. Então, legal. É que o Orlando, a gente se especializou desde 2016, né? Uhum. É um negócio que pra gente sempre foi nosso carro-chefe de entrada nos clientes, né? Então, mas a gente também é muito forte em Caribe, Nova York a gente vende bastante, Europa, né? Portugal, Espanha, aqueles países também. Então, a gente tem hoje uma pluralidade de destinos muito forte. E cada vez mais, né? A gente tem buscado aí, por exemplo, a Expedia é um acionista do grupo, né? Então, a gente hoje tem conteúdo ali deles diferenciado, diversificado. Então, que permite que a gente também vá para outras localidades onde eles são muito fortes e também compita nesses lugares. Então, é um trabalho que a gente tem feito aí de não ficar restrito a uma única localização, mas óbvio que a gente tem aqueles que vêm pelo mercado mesmo, né? A gente fala qual é o mercado, qual é o destino que o brasileiro mais viaja? Para Orlando. Sim. Né? Então, internacional é Orlando. Então, claro. Enfim, agora, ele falou de planos para 2025, mas já projetos para 2027. Você que é o cara que adora um spoiler, você não ficou curioso com tudo isso, né? É verdade, mas se você puder passar um pouquinho pra gente, quais são as novidades que estão por vir aí da Autoeldô, desse planejamento que vocês já estão fazendo para 2027? Porque o Paulo é o cara extremamente curioso, e ele fica cutucando para as pessoas darem spoiler, então se prepara. Eu sou famoso. Você é. Não, obviamente é a inteligência artificial, né? Falando no segmento, acho que uma iniciativa que a gente tem feito bastante investimento, que a gente tem buscado cada vez mais entender, né? Porque ele é uma ferramenta que alto, né? Se aprende, né? Então, quanto mais informação a gente consegue gerar ali, mais vai aprendendo e melhor vão saindo as informações. E vai acelerar todo esse processo. Vai acelerar todo esse processo. Então, acho que a inteligência artificial é a principal. Em relação à tecnologia B2B, a gente também está focando muito na questão da API, né, de poder fazer a distribuição do nosso inventário, porque o grupo ele é muito forte nas negociações, né? Hoje eu vendo através da minha plataforma, você precisa entrar um código e senha, está lá naquela plataforma. Mas cada vez mais você também vê as empresas não querendo, talvez, buscar ali, eu quero abrir... você pega hoje operadoras no Brasil, tem mais de 10. Né? Quem é que abre 10 páginas? Né? Então, se você está entre os 3 ali, provavelmente você está bem posicionado, porque ninguém vai abrir mais do que 3, 4 páginas, talvez, né? Que a gente escuta isso. Mas a partir do momento que você integra com a API, eu te entrego o meu inventário, né, da melhor forma possível, e você, com aquele inventário, você usa suas regras, da forma como você quer. Eu quero priorizar fulano, eu quero por preço, eu quero por condição de pagamento e tal, e você também tem essa possibilidade de vender da forma como você quer. Então, um investimento muito forte que a gente vai fazer na API. Hoje, a gente integra e distribui via API a partir de hotelaria. Né? Mas a ideia é que a gente possa distribuir aí outros produtos, que é o que a gente tem investido fortemente. E aí o agente ele passa a ter um papel como se fosse um marketplace aí, né? Pode ser, exatamente. Desse processo, né? Porque, e cada vez mais você vê isso, vocês trabalham muito bem isso, né? A questão das mídias digitais, né? A gente fala, por quê? Porque o que é interessante isso, né? Você tem hoje pessoas que seguem vocês, né? Que são, óbvio, do turismo e tal, mas são pessoas que seguem você porque acreditam naquilo que vocês falam, pelo conteúdo que vocês trazem, pela segurança que vocês passam, né? Então, quando essas pessoas, elas buscam vocês, elas estão querendo... Né, o acesso à informação, à verdade real, né? E a Tia Joyce tem muito disso também. Tem muito disso, já falei 1000 vezes isso pra você aqui, né? Então, você sempre falou isso, na verdade. Sempre falei, exatamente. Eu falei assim... Desde lá do passado. Exatamente. Mesmo, o Márcio era o cara que sempre falava. Eu sempre falava, eu falei assim, a Magic Blue é a Joyce, pronto, né? Por quê? Porque é a cara, né? As pessoas escutam você, elas querem, né, saber o que você tá falando, você forma opinião. E mais do que isso
Ok, então como é que eu posso, além da minha opinião, poder rentabilizar, poder ganhar Sim, dinheiro isso com que é isso, importante, né? né? Então a gente... Gerar negócios, né? Exato, então talvez aquele negócio, quando você fala, né? As pessoas não vão numa agência de viagem para comprar online, elas vão porque elas querem falar com as pessoas, né? Agora, se a partir do momento que eu te dou uma ferramenta, que elas falam com você, entendem você, mas eu te dou uma ferramenta para você vender de uma forma melhor, mais fácil, né? Então, são várias formas de pensar e de ver o negócio que a gente vai trabalhando. Cada vez mais a gente vê agente de viagem lá com 30, 40 mil seguidores. Óbvio, tem aqueles de 100 mil, 200 mil que... Estão fora da curva ali. Muitas vezes não são aqueles seguidores, mas você vê, cada vez tem muita gente de viagem que tá falando com o público e o público tá... Tá engajado, tá engajado, né? Aquele público exatamente, tá engajado. É isso, tá engajado. Eles querem saber, eles querem conhecer. Né? A Hoteldor trabalha com influenciadores ou não? Não. Nem. Os influenciadores são os próprios agentes. O grupo Decolar tem uma influenciadora, que é a Capitã, né, que fala, né, que trabalha com isso, mas o Hoteldor especificamente não. Não. Indo para a linha do nosso agente de viagem, que assim, a gente trabalha com vendas o tempo todo, né? A gente precisa vender e normalmente numa empresa, desde uma empresa grande como uma empresa pequena, uma agência pequena, o coração, o motor é a vendas. E nós estamos aqui de frente com o diretor comercial da Hoteldor. O que você pode dar de dica em relação a vendas para o agente de viagens para a gente melhorar o resultado em vendas, né? Você que trabalha com um time grande comercial, o que esse agente pode trabalhar para melhorar o seu resultado? Primeira coisa, eu acho que é especialização. Hoje, como você falou, a gente tem um público muito novo de agente de viagem. Antigamente, quando você não tinha tanto acesso à informação, era fácil você conversar com a agente de viagem, a gente falava, em Paris é legal ficar na Rede Saint-Martin, tal. A pessoa conhecia, porque ela tinha vivenciado isso e tal, e as outras pessoas não tinham tanto acesso à informação. Hoje, o público tem acesso à informação, mas talvez eles não se aprofundem, né, vão ali no cerne do negócio para entender um pouco da viagem como um todo. Então, aquele agente de viagem que ele é especializado, que ele conhece, né? Que ele traz aquela dicasinha, né? Eu acabei de dar um exemplo aqui, por exemplo, eu estive lá no último FAM e eu, por uma casualidade, vi aqueles barquinhos, né? Que levam para assistir os fogos do Magic Kingdom. E aí eu vi lá, tinha os preços, o cara consegue alugar, o cara não precisa ter habilitação para sei lá. alguma... Ele simplesmente pode alugar o barco para ir pescar ou eventualmente alugar para assistir os fogos do Magic Kingdom de uma forma que... De um lugar exclusivo. E você fala, mas nossa, isso deve ser super complicado. Não é. Mas o agente de viagem, ele conhece isso, ele pode te indicar de que forma fazer isso, né? E um detalhe desse transforma uma viagem. Mais muito, exato. Porque quantas pessoas você conhece que tiveram... Eu, até hoje, pouquíssimas vezes eu vi alguém tirando uma foto num barquinho, né? E o cara foi, às vezes, que foi por si só, que só viu ali na internet, não vai ter acesso a essa informação. Exatamente. Ele acha, bom, deve ser uma fortuna e não é. Acho que custava $50 por 2 horas de coisa. Olha só. É um negócio bacana. Então, quando você divide por vários também... Então, eu acho que a especialização é importante. Outra coisa é valorizar o seu trabalho, né? Você, a não ser que a agência de viagem seja uma ONG, né? Eu brinco muito isso. Verdade. Né? Você tem que valorizar o seu trabalho. Não ficar brigando por preço. Ok, você pode até, de repente, abrir mão de alguma coisinha para ganhar em outra coisa, mas por isso que a gente fala muito da rentabilização do negócio, né? Hoje a gente dá ferramenta, a gente dá condições para que o agente de viagem, né, ele possa rentabilizar mais. Então, esse é um ponto importante. Não sejam ONG, né? Trabalhem para vocês rentabilizar e fazer o negócio crescer. Nossa, faz todo sentido. Excelente dica. Ô, Márcio, a gente está aí prestes a ter vários grandes eventos nos Estados Unidos, né? Copa do Mundo, Olimpíadas. Como é que a Hoteldor está enxergando esse destino, que é um dos maiores destinos internacionais de vocês? Vocês pretendem entrar nesse segmento de venda de produtos de turismo, de produtos de esporte dentro do turismo? Não deixa de ser uma opção, né? Por exemplo, a gente foi agora patrocinador da Copa América. Né? O grupo, por exemplo, não sei se vocês sabem, né? A gente está com a Shakira como garota propaganda do Grupo Decolar. Né? Legal. Então, a gente tem sim buscado, nós temos escritório, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem equipe lá, a gente tem buscado, hoje vários eventos esportivos você consegue adquirir na nossa plataforma, a gente vende ali vários deles, né? Agora, eventos grandes como esse é uma possibilidade, tá? A gente não era, até hoje não foi... O foco... Não,
Como grupo, sim, já trabalhou algumas vezes, né? A gente precisa entender se como grupo ou como linha de negócio a gente pode buscar alguma coisa. Mas não tá fora dos nossos radares, não. Tipo, Mas pelo contrário. existe essa preocupação no sentido de que vai aumentar essa procura e as vendas, a demanda para Estados Unidos. Com certeza. Nesse período, né? Com certeza, a gente tá. Já negociação com hotéis, com tudo isso já deve estar sendo Sim, a gente está sempre de olho, exatamente. Está Ah. sempre buscando oportunidades aí de fechar, né? Não só como com empresa, enfim, com patrocinador, qualquer coisa que seja, ou negociação de forma geral com os fornecedores. Legal. Né? Para a gente que vem de Estados Unidos, a gente está bem animado com os próximos anos aí, né? Vai ser bastante. Vai ser os olhos do mundo. Até o ano que vem mesmo, quando a gente fala, você tá falando de um evento grande. Sim. Né? E eu falo de um evento que, teoricamente, é grande, mas proporcionalmente falando, que é a inauguração do próximo parque da Universal. Nossa, porque exatamente. Né? Isso já muda uma estrutura tão grande, porque você está colocando um dia a mais para o brasileiro. Exato. Né? E aí você fala, bom, e aí o cara vai só nesse parque ou ele vai continuar indo nos outros parques? Ele vai viajar para lá? Tem gente que já não está deixando de viajar este ano porque quer ir... já está gerando impacto agora. Agora, já muito agora, né? É uma opinião minha. Por que não se fala tanto, né? Nós, como clientes, a gente sabe desse parque e tudo mais, mas por que não se fala? Por que não divulgado antes? Porque sabem que isso acaba impactando... Sim. Poderia represar uma demanda, né? Exatamente. A gente recebeu a Gabi aqui, a Gabi Cavaleiro, e a gente falou exatamente disso, né? Que... o Epic está sendo muito esperado, mas a gente tem que vender o hoje. Exato. Então vamos falar de DreamWorks, vamos falar das coisas que estão acontecendo agora. E tem muita novidade. E é que você fala, tem muita... E legal de Orlando é esse, que é um destino que ele nunca fica desatualizado. Nunca fica desatualizado. Então, mas você já tem que pensar no futuro, né? Então, de que forma que eu vou vender? Qual que seria o ingresso especial? Como é que eu faço, então, para aumentar o número de pessoas de estadia desse público brasileiro? Eu preciso diminuir o custo de alguma coisa, porque o dólar está subindo, a gente não sabe nem como é que está agora, né? Enfim, mas aí você tem essa preocupação. Então, desde de eventos, né, que você fala pontuais, mas que são grandes, né, acontecimentos, como essa inauguração, até eventos de grande porte, como uma Olimpíada, como uma Copa do Mundo. Sim, né? Que legal. Nossa, tô bem animada. Também. Márcio, pra gente caminhar aqui pro final, eu quero fazer algumas perguntas para você. Já percebemos que você é um apaixonado por Orlando, Disney, Universal, SeaWorld e tudo mais. Então, eu quero fazer algumas perguntas relacionadas ao destino, pode ser? Com certeza. É um bate-bola, é coisa rápida. Então, a primeira coisa que eu quero saber é, você é o louco da montanha-russa ou é o tio da mochila? Certamente o logo da montanha-russa. Vai em todas? 100%. Vai todas, mais de uma todas, vez. E se possível, na primeira fileira. É mesmo? Mas aí qualquer coisa, tipo Falcon's Furry, você vai? Eu vou... Olha, não sei se eu vou contar uma historinha. Por exemplo, quando a gente leva grupo, a gente geralmente no passeio do grupo dá o almoço naquele restaurante que tem do lado. Porque você faz, aí chega ali. Exatamente. Chegando ali, eu coloco o pessoal pra dentro. Almoço. Eu faço, coloco o pessoal pra dentro, volto pra lá, faço de novo, almoço, rápido pra sair e fazer de novo. 3 vezes. Depois do almoço. É o meu preferido, por exemplo. Você não tem problema nenhum de passar mal. Zero, muito pelo contrário. Quanto mais adrenalina, é melhor. Eu mesmo? Gosto, bastante. Eu sou muito a louca da montanha-russa, mas eu não sou a louca do Falcon's Furry, por exemplo. Adoro. É mesmo? Eu passo. Aquela vista é maravilhosa. Você já foi com a Cris no Falcon's Furry? Já fui várias vezes. É loucura com ela, né? Eu fui com ela também, quando eu fui. Você já até chorou na É grito garantido, garantido. É grito garantido. É bom pra desopilar. Então, pegando esse gancho, qual da Disney, qual a melhor atração, na sua opinião? Da Disney, a melhor atração? Guardiões da Galáxia. Toca aqui também. Adoro. Os três. Pra mim é a melhor também. Não, e é uma experiência diferente, né? Cada música é diferente. Ela nem é super radical, mas ela é muito gostosa. Ela é gostosa, né? exatamente. Ela é gostosa, exatamente isso. Eu adoro. Você já tem a sensação de voltar de novo na sequência. Isso. E a música, acho que ela faz toda a diferença. Quando você pega a música que encaixou ali. Perfeito. E da Universal, sua melhor atração? Da Universal, a Velocicoaster. Velocicoaster, adoro também. Adoro. Mas o meu coração fica dividido entre Velocicoaster e Hagrid's. Porque eu gosto muito da Hagrid's por causa da velocidade que ela toma, assim, eu gosto mas o meu negócio é pirueta. Eu gosto da Velocicoaster também. Você também gosta, né? Eu gosto. Que é rápida também, né? Muito rápida. Muito boa. Não, e agora com o Epic, você viu o tamanho da montanha-russa que eles estão construindo lá? Já tá pronta, na verdade. Eu passei... Semana passada eu tava lá.
ela tá pronta a montanha-russa. Eu falei assim, gente, não precisa de ninguém pra ir testar. Pra testar, eu né? vou, eu sou aquele boneco, né, de teste, né? É um maior prazer. Mas assim, é gigantesca, assim, vai ser... E a excitação da galera vendo aquela maquete, que só a maquete parece que já lançou o parque, tá uns gringos ali em cima, não sei se você viu lá no preview que eles lançaram agora, né, recentemente. Não vejo a hora. Eu tô deixando de ir também agora aqui pra ano que vem, eu não fui nos últimos 2, né? Tá na hora de voltar. Legal. Me fala um restaurante que você ama em Orlando. Vocês não vão acreditar, mas eu tenho uma... Como é que fala? Um costume que todo dia, antes de ir embora, no dia que eu vou embora, eu vou almoçar nesse restaurante. Taco Bell. Eu amo Taco Bell. Jura? Eu amo Taco Bell. Não, isso em questão de milhões. Mas eu adoro Taco Bell. Então, virou uma tradição pra você? Minha. Exatamente. No dia de ir embora, eu almoço no Taco Bell antes de ir embora. É adoro. mesmo. Você é um cara muito de rotina também, né? Muito. Você é apaixonado Qual é o seu signo, Márcio? Escorpião. Escorpião é mais... É certinho. Regrado, né? Regradinho, Que legal. Eu nunca comi no Taco Bell, você acredita? Nunca comi? Nunca. Eu adoro. Eu gosto bastante de comida mexicana. Então né? acho que é por isso. Eu não sou muito fã, não. Mas a minha filha adora, né? A Júlia adora. Mas tem aqui no Brasil, né? Tem. Mas não é a mesma coisa? Não sei. Eu fui poucas vezes aqui. Minha esposa faz bastante, né? Então eu gosto bastante também. Que legal. Que legal. E um hotel que você voltaria 1000 vezes? Um hotel que eu voltaria 1000 vezes? Eu gosto muito do Animal Kingdom Lodge. É demais, né? Eu tenho uma queda muito pelo Cabana Bay. Eu acho ele muito gostoso. Eu amo Cabana Bay, amo. Você vê, ele não é nem o hotel mais luxuoso da Universal, né? Mas assim, os quartos ele é acolhedor. Ele é muito acolhedor. Parece que você tá de férias realmente lá, né? Por mais que a gente esteja lá a trabalho, a gente tem essa sensação. Impressão. Que louco isso, né? Como a temática pode mudar tudo, né? Exatamente. Então, pra mim, assim, o Animal Kingdom Disney e o Cabana. Eu amo o Cabana Bay. Agora abriu uma sorveteria lá, você viu? Uma casa de milkshakes maravilhosa. Sério? Lá no... perto da praça de alimentação, naquela parte onde ficavam, que tem uma TV com um sofazinho. Sim, ali abriu uma milkshakeria, bem estilo anos 60. Maravilhosa, assim. Muito boa. Eu tô curioso para conhecer o novo hotel da Universal dentro do app. Hillios. Esse vai ser top. Esse vai ser top. O dia que eu for fazer um side inspection, eu acho que vou me esconder e não saio mais. Imagina você dormir e acordar dentro do parque. Dentro do parque. Porque o único hotel que eu conheço que tem isso é o hotel da Disneyland Paris. Que você fica, você tá praticamente dentro do parque. E esse você vai realmente dormir e acordar dentro do parque. Vai ser sensacional. Não, a Universal também. Você é o primeiro a chegar no parque. Exatamente. Me fala aí um rolê furado que você já passou em alguma viagem para Orlando. Sempre tem uma história. Um perrengue chique. Putz, rolê furado para Orlando. Faz tempo. Eu acho que deve ter sido aqueles bem no início. Sabe aqueles que a gente comete aquelas falhas, aqueles erros de brasileiro? Então, mas assim, em termos de fã, porque a gente faz tudo organizadinho, tudo certinho, que aí a gente acaba não fugindo de programação, né? Mas pra mim, o rolê mais furado hoje em dia é em Walmart depois de parque. Pra mim, Walking Dead. É o famoso Walking Dead. Não, lembrei de um agora. Um rolê furado. Foi legal a experiência, mas foi furado. Você fazer os 4 parques da Disney num único dia. Você já fez isso? Fez isso. Eu nunca fiz isso. Eu fiz isso no primeiro dia antes de começar um fã. Nossa. Maratona. E foi inteiro, eu passei dor na perna, porque assim, a gente andou mais de 27 quilômetros nesse dia. Nossa. Quase uma maratona. É quase a maratona da Disney. Exatamente isso. E assim, subindo e descendo e fazendo todas as atrações possíveis. E como é que você ia de um parque pro outro? Então, e foi na época que você tinha que sair você podia ir para outro parque a partir das 2 da tarde. Então, a gente passou a Epcot no primeiro, né? E aí a gente foi definir... Das 2 até, sei lá, as 9 você fez 3 parques. Exatamente isso. Uau. E aí selecionou as principais atrações dos parques foram feitas. Dá para fazer, dá... Você precisa ter um especialista, porque eu tava com outros agentes de viagens que sabem fazer. Então, Aí já sabia os atalhos. Exatamente, por aqui, eu sei agendar, assim, marcar e tudo mais. Então, assim, eu não recomendo. Então, você tem que ir, assim. A não ser que você fale, é minha única oportunidade, eu tenho um único dia, eu quero conhecer
Conhecer é uma coisa, você fazer tantas atrações, fez acho que 27 atrações total. Nossa, ainda fez muita coisa. Fez muita coisa, mas eu não recomendo. Chegou mortinho. Mortinho, era bolha no pé no dia seguinte, então E aí no dia seguinte começava o fã pra começava valer. o fã, exatamente isso. Aí você fala assim, não quero. Aí você usa aquelas pomadas que indicam, né? É bem... Você tá Ninguém. pronto pra fazer a Run Disney da maratona agora. Você não quer fazer comigo agora em janeiro? Bora! Obrigado, Paulo. Muito obrigado e boa sorte. Você passa essa. Eu fico lá, eu fico ali. Na torcida, Eu fico na torcida ali. Passa pelo Epcot? Passa Eu por Eu vou todos, estar ali passa tomando pelos quatro. cerveja e te vendo. Fica tranquilo. Que Fica chato. tranquilo. E Márcio, qual é a sua próxima viagem? Minha próxima viagem é... Agora, a trabalho, pode ser? Pode? Eu viajo praticamente semana sim, semana não. Agora vai ser agora em Minas Gerais. Agora a gente vai para Belo Horizonte, dia 14. Inclusive tem o nosso evento lá, que é o campus, né, da Hotel Do, que é um evento que para 150 agentes de viagens, é um evento bem exclusivo. É um dia inteiro de... 150 agentes. 150 agentes de viagens. Vai estar presente a NASA, a Kennedy vai estar, a Disney, Universal, SeaWorld. Ele é um evento pré-feira que vai ter a Next, né? Então a gente faz evento ali. Então é isso aqui. Então vai ser uma Legal. imersão de informação Mas pra essa vai galera. ser Belo Horizonte? Belo Horizonte. Legal. Belo Horizonte. Começa às 8 da manhã, termina às 5 da tarde. É uma Imersão, maratona em cima do palco também. É uma maratona em cima de palco ali também, mas é bem bacana. Então, assim, viagem praticamente, porque eu falo, eu tô muito presente com os comerciais também. A gente faz muito. Você é um cara bastante hands-on com a sua Exatamente equipe, né? isso. Isso é Exatamente legal, isso. bem legal. A gente tem desde pequenos eventos a grandes eventos, mas a gente tem trabalhado. E fora as feiras, né? Você tem várias feiras até o final do ano também. É verdade, tem feiras pra Você caramba. deve ter uma agenda desafiadora aí. Márcio. Tem bastante, tem bastante. E para conciliar a vida familiar e profissional Pois é é. complicado. Mas enfim, é aquele negócio. Eu faço o que eu gosto, né? Isso até que eu ia te brinco com o perguntar, meu você chefe. gosta, né, de do que você Meu faz, chefe né? até ele brinca às vezes, Márcio, ele até fala assim, eu nem vou te pagar mais salário porque, né? Porque eu gosto realmente, eu gosto muito do que eu faço. Porque para mim, eu cresço profissionalmente, eu me desafio profissionalmente, como eu disse, apesar de parecer, 20 anos na mesma empresa, você faz a mesma coisa, não. O meu mundo hoje é completamente diferente de 3 anos atrás, né? Antes da compra, por exemplo, 4 anos atrás, que era antes da pandemia, né? Que aí depois teve um retorno depois da pandemia. Assim, são vários momentos que a gente vai... E você continua apaixonado pelo que você faz. Adoro. Isso aí. Que legal. Sou workaholic. Mas eu gosto, entendeu? Eu me sinto feliz. Mas é trabalhando. legal. É. Poxa, que bate-papo engrandecedor, Fácil, né? né? Gostoso. Virou bate-papo de bar, Informação né? legal, Legal, virou. bom, mas é Só assim que faltou é um bom. petisco aqui e uma cervejinha. Márcio, Não, já foi- terminei a minha aqui. Sim. Foi um prazer receber você aqui. Muito, muito obrigada. Aproveita e fala pra galera que quer. Coloque seus contatos, o contato da tua equipe ou da Hotel Do, para quem quiser procurar, quem quiser se cadastrar ou procurar o Márcio, como que a gente te encontra? Vamos lá. Então, primeiro, antes de mais nada, agradecer vocês pela oportunidade. Né? Eu admiro vocês como profissionais. A gente tem um carinho, eu tenho um carinho muito grande por vocês, né? Pela história de vocês. Eu acho que o que foi criado, né? É diferenciado. Isso que eu admiro muito isso. Eu prezo muito por isso, sabe? Coisas diferentes de desenvolvimento e que auxiliam, né? Para mim, eu acho A gente tem que estar sempre inovando, né? Exatamente. E Tudo que a gente vocês faz. fazem um trabalho formidável. Assim, Poxa, tem muito obrigada. Obrigado mesmo. E quem, né, para aqueles que quiserem, que não conhecem a Hotel Do e que querem, né, estar com a gente, é só entrar no site lá, www.hoteldo.com.br, tem um formulário ali para preencher, para se filiar. A nossa equipe vai entrar em contato com vocês, um prazer. Ou, eventualmente, também nas feiras, aí eu estou sempre estou em todas as feiras, se quiser vir falar comigo, bater um papo, trazer ideia, conversar, estamos sempre à disposição. É isso aí. E o Márcio é esse cara, gente boa pra caraca, um cara simpático, um cara que vai trazer a informação pra você mesmo. Então, cara, foi sensacional. Agradeço você ter vindo e recebido o convite. Eu sei que sua agenda é desafiadora, já pra começar aí a semana com tudo. Obrigado mais uma vez e uma ótima semana aí pra Legal, você. obrigado a vocês. E eu Prazer. espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se vê na semana que vem. Um beijo. Tchau.